Bom dia. É uma grata satisfação rever aqui os meus colegas de trabalho da Prefeitura Municipal de São José, de ver meus ex-alunos da UDESC, os meus amigos, né, o professor Marino, o professor Catunda, a professora Alzira. E, realmente, hoje nós vamos fazer uma conversa sobre a educação física escolar e eu trouxe aqui uma abordagem diferente daquela que a gente já vinha trabalhando desde 2008 até 2011. Então, eu gostaria que, nesse momento, a gente pudesse fazer realmente uma conversa, uma reflexão, e que pudesse escutar também a colocação de vocês. Bom, o que eu trouxe para o dia de hoje é a gente fazer uma reflexão, então, sobre a educação física escolar, e a primeira pergunta que eu gostaria de colocar aqui é a seguinte: quais as facilidades e as dificuldades para a implementação dos programas de intervenção na educação básica, na educação infantil, nas séries fundamentais, e as séries iniciais e séries finais do ensino fundamental e no ensino médio? Por que eu trago essa pergunta? Porque a gente tem observado e conversado com os professores ao longo dessa trajetória, como professora de educação física, tanto na educação infantil, no ensino fundamental e médio, na educação superior, que nós temos muitas facilidades e temos algumas dificuldades para que o nosso programa de intervenção ele seja efetivo e que a gente realmente alcance os objetivos da educação física. Quando o professor Catuno colocou a fala dele e conversou sobre a questão do professor de educação física, eu fiquei me perguntando, né, que bom que ele está colocando os professores de educação física no local que ele merece, que nós merecemos. Mas, em contrapartida, então, eu queria fazer uma reflexão agora sobre as nossas facilidades e as nossas dificuldades no programa de intervenção. Porque nós temos algumas e muitas facilidades e também temos algumas dificuldades. E a primeira pergunta que eu coloco, o primeiro elemento que eu gostaria de falar, são: será que as facilidades ou as dificuldades, elas estão relacionadas aos nossos objetivos? Aquilo que realmente a gente deseja e que nós escrevemos no projeto pedagógico da escola e que deveria estar muito bem relacionado ao projeto pedagógico do município, do estado e da nação? Será que os nossos objetivos, eles nos facilita ou nos dificulta a fazer a intervenção da educação física? Os nossos objetivos, eles estão claros? É isso mesmo que nós queremos? É isso mesmo que nós estudamos? É isso mesmo que nós acreditamos? Porque, a partir dessas colocações e dessas conversas e dessas observações, realmente me parece, e eu não sei se os senhores concordam, que nós temos aqui algo que nos impulsiona e que nos remete à nossa prática pedagógica, os nossos objetivos. O segundo elemento que eu gostaria de colocar, a infraestrutura, equipamentos e materiais no contexto da educação escolar. O contexto da escola. Esses equipamentos, essa infraestrutura, esse espaço que nós temos, os materiais, eles facilitam ou dificultam que nós cumpramos os nossos objetivos e realmente o nosso currículo da educação física possa ser realmente implementado? Porque o que nos parece, em muitos momentos, não em todos, e eu aqui não quero generalizar, que existe sim, em todas as escolas, em todas as secretarias, em todos os estados e na nação, uma proposta de um currículo da educação física. A pergunta é: esse currículo existente, ele é um currículo visível ou ele é um currículo invisível? É um currículo realmente que a gente efetiva na nossa prática ou é um currículo de gaveta? Aquele que a gente desenha, que a gente constrói junto com os nossos colegas, junto com os outros professores, supervisores, diretores, assessores, secretários. E quando eu vou para a minha prática, para o meu programa de intervenção, esse currículo ele fica escondido.
E aí eu pergunto, além dos objetivos, se é que os objetivos facilitam ou dificultam, essa infraestrutura que eu tenho hoje, os equipamentos e materiais no contexto escolar, eles facilitam ou dificultam que o meu programa seja efetivado? Que realmente eu coloque a educação física escolar no local que nós acreditamos, no local e no status em que toda a legislação apresentada aqui pela professora Michele e o papel nosso dos professores de educação física está posto. Porque uma das questões que a gente também tem percebido é que muitas vezes os professores falam assim, nós falamos assim, porque isso também já foi a minha fala. Eu não consigo, ou eu tenho dificuldade em propor ou em efetivar um currículo que foi estruturado, porque eu não tenho espaço físico, os meus materiais não são os melhores e eu não tenho equipamentos para isso. E aí eu coloco uma pergunta e um outro questionamento. Existe um currículo da educação física aonde os espaços efetivos e possibilitados na escola, os equipamentos e os materiais que estão na escola, vão inviabilizar a efetivação desse currículo? Porque se for assim, existe algum contraponto e algo totalmente contraditório. Porque se eu tenho algo que eu preciso trabalhar, e a minha proposta para a educação física, e do outro lado eu tenho uma escola que não me possibilita, eu tenho uma secretaria municipal, estadual ou federal, que não me possibilita materiais, equipamentos e espaço, que currículo é esse? E parece que as diretrizes que a gente tem observado, elas são possíveis, sim, de ser desenvolvidas em qualquer contexto. Uns mais adequados, outros menos adequados, um com maior intensidade, outros com menor intensidade. Mas a nossa qualidade do ensino, ela não pode se perder por conta de uma infraestrutura, equipamentos e materiais do contexto escolar. O outro elemento que eu gostaria de enfatizar, e aqui os professores que me conhecem, os meus amigos, eles sabem o quanto eu me dedico a essas características. Durante a nossa trajetória, a gente também tem observado que muitas vezes nós temos algumas dificuldades. Nós temos o currículo, nós temos os nossos objetivos postos, nós temos equipamentos, materiais e infraestrutura, nós temos as nossas crianças e adolescentes, mas nós não conhecemos quais são as características pessoais. Quais são os conhecimentos, experiências ou restrições que as crianças e os jovens apresentam para a educação física? Muitas vezes, nós não conhecemos, ou conhecemos pouco, o motivo que vai fazer com que essas crianças e jovens participem do currículo da educação física. E, consequentemente, a partir desses conhecimentos, experiências ou limitações, e desse motivo interno, nós temos aqui a demanda, essa força que vai fazer com que as crianças e os jovens se engajem nas aulas de educação física. E essas características pessoais, esses recursos e disposições e demandas, elas não são só dos estudantes, elas não são só das crianças e dos adolescentes e dos adultos, elas também são nossas enquanto professor. Porque nós temos que perguntar quais são os nossos conhecimentos, as nossas experiências, as nossas disposições, e que demanda é essa que a formação profissional e o campo de atuação profissional está me movendo para que eu me engaje e realmente eu faça uma intervenção da educação física com qualidade. Eu não posso mais hoje colocar os meus estudantes, os meus alunos, eles só querem jogar futebol. As meninas só querem jogar queimada. Na adolescência, as meninas vão de calça jeans, elas vão de tênis, elas pintam a unha, elas não querem suar, elas não querem desarrumar. Isso tudo nós já sabemos. Agora, qual é o meu papel de interação interpessoal que vai fazer com que eu crie no meu estudante uma demanda positiva para que ele venha para a aula de educação física?
E, consequentemente, nós precisamos conhecer quais são as demandas que os nossos estudantes vão também desempenhar para que eu queira ser um professor ainda mais qualificado. Que eu realmente, e durante todo o tempo, eu esteja pensando o que é que eu vou fazer mais para que o meu currículo de educação física ele possa ser implementado. Então, essas características das pessoas, eu não posso jogar só por conta dos meus estudantes. Eu queria fazer um parênteses aqui. Eu não vou contar muita história, porque o tempo também está curto. Mas eu larguei o ensino da graduação agora em julho. E várias pessoas vieram me perguntar, mas por que você largou a graduação? O que você vai fazer? Você é louca? Lógico, meu contrato na UDESC terminaria dia 17 de dezembro. E quando foi final de junho, eu não estava bem. Eu estava triste. E quando eu tinha que levantar 6 horas, eu falava, mas eu não quero mais dar aula. E eu comecei a perguntar para mim o que é que estava fazendo com que eu não quisesse mais trabalhar no ensino superior. E a partir de uma reflexão, e uma reflexão muito dolorosa de um lado e muito sofrida, porque era uma coisa que é uma coisa que eu gosto muito, mas eu tinha tomado uma decisão. Eu preciso voltar às minhas raízes. Eu preciso voltar para o lugar aonde eu comecei. Eu preciso voltar a trabalhar com os professores de educação física da educação básica. Eu preciso sair de fora dos muros e voltar para o campo da escola. Está no momento de eu pegar todas as experiências, todos os meus recursos, os meus conhecimentos, para poder conversar, refletir e acompanhar os professores. E agora, dar minha cara a tapa. Olha, agora eu estou aqui. E, quer queira ou quer não, eu tenho e tomei uma posição. E junto com isso, a minha reflexão era, os meus estudantes, eles não querem estudar, eles não fazem as tarefas. E eu comecei a pensar na minha situação, em mim. O que é que você está fazendo, Maria Helena, que os seus estudantes não estão mais estudando? E eu não consegui essa resposta. Então, o que eu quero mostrar com essa historinha é que as nossas características pessoais, os nossos recursos e as nossas disposições não são só do lado das crianças e dos jovens, mas é do nosso lado, dos nossos gestores, dos nossos diretores e dos nossos secretários, secretárias e todos aqueles que ocupam cargos fora da nossa escola. Eles também, nós precisamos movimentar para que esses gestores apresentem as suas características, os seus atributos, os seus recursos e as suas disposições, e que eles também, junto conosco, criem demandas para que o currículo da educação física escolar realmente possa ser implementado com qualidade e que a gente possa atender os nossos objetivos. Continuando, será que são as nossas metas, escrever as metas, qual é o resultado que nós queremos com a educação física? Que são as nossas dificuldades ou as nossas facilidades? Porque uma coisa é eu escrever o meu objetivo. Porque o objetivo da educação física, ele está posto. Como diz o professor Cato, nós não temos mais que legitimar a educação física. Ela é legítima. Ela não é mais simplesmente uma ocupação. Ela é uma profissão. Portanto, ela já está legitimada. Agora, a questão é, os objetivos colocados, tanto na literatura, tanto na prática docente, nos projetos pedagógicos, eles estão relacionados com as metas que nós estamos escrevendo para cada ano. Como é que eu quero que cada ano de ensino, e até que momento, até que ponto que eu quero que os meus estudantes cheguem? O que eu tracei para eles? Porque traçar o objetivo é muito fácil. Agora, desmembrar esse objetivo em metas anuais, aqui me parece que não é nenhuma facilidade.
Me parece que aqui está a nossa grande dificuldade. Afinal de contas, aonde estão as sequências da educação física? Porque no português, matemática, ciências e as outras disciplinas escolares, a gente sabe até onde que nós temos que ir. Eu começo aqui e termino aqui. O próximo ano continua. E nós, educação física? Aonde que a gente começa? Aonde que a gente termina? Quem é que está falando para nós? Quem é que está nos orientando que eu tenho que iniciar nesse ponto de partida e fazer esse o nosso ponto de chegada para cada ano? Agora é fácil? Não. O português é fácil. A matemática é fácil. A história é fácil. Mas por que ela é fácil? Porque na educação física nós precisamos conhecer as características das pessoas. Quando vocês estão sentados, eu só sei que vocês estão sentados. E eu sei, a partir da expressão facial de vocês, a expressão corporal, se vocês estão comigo ou estão contra mim. Ou estão indiferentes. Porque nas outras disciplinas, quem comanda chama uma estrutura cognitiva. Na educação física, essa estrutura cognitiva ela está relacionada à estrutura afetiva social, está relacionado à dimensão motora. Não interessa se uma criança ou um estudante ele tem mais ou menos leitura para o português ou para a matemática ou para as ciências. Porque no final do semestre, do ano, ele vai ter que dar conta de um determinado conteúdo. E eu não sou só conteudista. Eu vou além do conteúdo. O conteúdo é uma ferramenta para que eu possa atender os meus objetivos e, principalmente, as minhas metas. É muito fácil os pesquisadores mostrarem para nós os caminhos da educação física escolar. Mas quais são as possibilidades que eu tenho de alcançar as metas dos meus estudantes, quer sejam as crianças e adolescentes, com todas essas colocações e alterações contextuais? Eu não estou falando só da escola, eu não estou falando mais do professor de educação física, eu estou falando dos contextos, das experiências e das habilidades que ele traz ou que ele não traz, das alegrias e das tristezas que ele traz ou que ele não traz, da vontade, da motivação que ele traz ou que ele não tem. E a educação física é uma disciplina, sim, que não deveria, como falava o professor Rui Krebs, e a professora Alzira me lembrou, ela não deveria ser obrigatória. Ela deveria sim, porque o meu sonho, e eu espero que eu enxergue isso, é que eu não tenha que fazer educação física porque ela é obrigada na escola. Eu tenho que fazer educação física porque eu me sinto bem, e ela está fazendo parte do meu estilo ativo. Porque nós precisamos viver, interagir bem e com qualidade de vida. Eu não posso ir para a praça e ser simplesmente espectador dos meus colegas que estão jogando, porque eu não sei jogar. E não vem falar que o gordo não faz atividade física porque ele é gordo. Porque o magro também não está fazendo educação física. E ele não faz educação física porque ele não gosta. E ele não gosta porque ele não sabe. Porque a gente só faz aquilo que nós sabemos. E com o avançar da idade, e eu não estou falando com a minha idade de quase 60 anos, eu estou falando com a idade dos adolescentes. A partir do momento que eles vão ganhando mais experiência e vão tendo uma leitura da vida e uma leitura dele próprio, ele vai se afastando ou se aproximando das pessoas para fazer os jogos, as danças, a ginástica, as brincadeiras, os esportes, porque ele sabe fazer. E ele não vai passar vergonha com os colegas que vão começar a rir dele porque ele não sabe correr, porque ele não sabe dar um toque na bola, porque ele não sabe fazer um arremesso. Então, o afastamento das crianças, a calça jeans, a falta do tênis na escola, não é porque eles não têm uma roupa adequada.
Eles têm. Mas essa vestimenta que os leva para a escola é uma forma de impedi-los, porque ele sabe que o professor de educação física não vai deixar ele fazer a aula de calça jeans e com tamanco. Como ele não consegue fazer das habilidades, como ele não consegue mostrar muitas vezes, eu não estou falando que é só isso, mas muitas vezes também, ele se veste para se afastar da aula de educação física. Então, eu gostaria muito que a gente refletisse sobre as nossas metas. O que é que nós queremos? E quando eu falo que a minha meta são estudantes da educação física escolar, ativos, eu pergunto, o que é que eu quero com uma criança ativa na educação infantil? Que nível dessa ativação que ela tem que ter? Quando eu falo que eu tenho como meta crianças e adolescentes ativos, que grau de atividade que uma criança do primeiro ano precisa ter? Que comportamento, que atitude que essa criança precisa ter como para responder que ela é uma criança ativa? Porque que nós queremos crianças ativas, adolescentes ativos e adultos ativos no mundo de hoje, isso está posto. Agora, como é que eu vou separar o que é uma criança da educação infantil ativa, o que é do primeiro ano ativa, do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio? Para que eu fale assim, bom, agora ele saiu do ensino médio e ele se apropriou do estilo de vida ativo e ele vai fazer educação física, ou vai fazer o movimento, vai fazer atividade física, vai fazer jogo, vai dançar, não interessa o que ele vai escolher. Mas ele vai continuar a ser ativo, porque ele aprendeu a ser ativo. E ele viu a importância que é da atividade. A outra questão de meta, e que também ela me dá um desconforto, e eu tenho procurado estudar e buscado essa divisão, ou esse sequenciamento, até que ponto, que é o mínimo que eu preciso ir. Quando eu falo assim, as crianças precisam aprender os valores. Valor, a gente não nasce com eles. Nós aprendemos a ter responsabilidade. A responsabilidade social e pessoal, ela precisa ser ensinada. A gente precisa criar situações para que as crianças e os adolescentes tenham responsabilidade social e pessoal. Eu não posso cobrar de valor se eu não sou a referência dos valores. E aí uma das minhas metas é que as crianças e adolescentes sejam responsáveis pessoal e socialmente. Muito bem. Está posto no meu material como meta. Agora, qual é o nível de responsabilidade pessoal e social que a criança da educação infantil, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, quinto, sexto e assim por diante, tem que nos mostrar, ou tem que realmente realizar? No meu material, e muitos de vocês que já me conhecem, e nós já conversamos sobre isso, eu tenho como meta que os meus estudantes, eles resolvam situações. Aqui eu estou dando ênfase na questão cognitiva. Quais são as situações que as crianças da educação infantil têm que aprender a resolver? Quais são as situações que o primeiro, que o segundo, que o terceiro, que o quarto, que o quinto, sexto, até o ensino médio, precisa aprender a resolver? Porque uma coisa eu tenho certeza, que em muitas situações, as crianças têm dificuldade em solucionar uma situação, por exemplo, no jogo. Elas sabem correr atrás da bola, mas não sabem jogar sem a bola. Porque as estratégias, as táticas, ela não consegue visualizar. Agora, ela não consegue visualizar porque nós também temos dificuldade em estabelecer essas metas das situações a resolver para cada ano de ensino. Eu quero que uma criança lá no segundo ano, que eu estou dando futebol, o futebol de salão, porque é o que elas gostam, e eu quero ser o bonzinho, então eu vou trabalhar com futebol, e também eu tenho lá um momento na minha aula que eu também posso fazer, né? Aliás, eu posso tudo.
Eu só tenho que saber se eu posso, devo e quero. Se essas três coisas estiverem juntas, está tudo bem. Agora, tem coisa que eu quero, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Então, nós temos que fazer uma relação do que eu devo, o que eu posso e o que eu quero na aula de educação física, e as crianças, o que elas querem, o que elas devem e o que elas podem. E aí eu cobro das crianças que eles não conseguem passar uma bola para o colega que está correndo lá na frente. Ou eles não conseguem se posicionar para receber o passe. Mas por que eles não conseguem? Será que as estruturas cognitivas dessas crianças, será que ele domina os conceitos de movimento, de espaço, esforço e relação, para que ele possa realmente alcançar as metas que eu estou traçando para eles? Ou seja, a complexidade, ela, de uma forma bem simplória, ela passa muitas vezes pelaquilo que eu consigo fazer. Eu tenho discutido muita questão de complexidade das crianças. O quanto o movimento é complexo. E aí eu conversando com os meus alunos, os meus amigos que estudam lá neurolinguística, neurofeedback, falei, vamos lá, vamos discutir esse negócio de complexidade, porque eu estou falando de meta. E aí eu perguntei a um amigo meu, tá, mas qual que é o conceito de complexidade? Ele falou assim, Maria Helena, complexidade é aquilo que a criança ainda não sabe fazer. Isso é muito complexo. Aquilo que ela sabe não é mais complexo. Então, como é que nós vamos fazer do simples para o complexo e do geral para o específico? A partir, e aí eu vou voltar, das características das crianças, dos atributos pessoais, das suas experiências, das suas habilidades, do seu interesse e disposição e das demandas que eles estão criando. E aí nós vamos entrar no campo prático. E que eu não vou falar do prático. Eu vou falar do campo práxico. Porque aqui está a nossa prática refletida. É a nossa metodologia. Qual é a metodologia que mais facilita ou dificulta a implementação dos programas de intervenção da educação física? Porque as metodologias, elas têm que ser adequadas a quê? Aos meus objetivos, à minha infraestrutura, equipamentos e materiais, as características das crianças, os seus recursos, disposições e demandas, as nossas metas. E aí essa metodologia, ela pode ir desde a metodologia que é centrada na criança e vai ser guiada até a metodologia centrada no professor. Porque esse negócio de falar que o professor não pode mais ser o centro do movimento, isso também não existe, porque a gente tem alguns modelos e, dependendo da meta, é por aí mesmo que eu vou. E é assim que vai fazer, e é dessa melhor maneira, é essa melhor efetivação, e é assim que vai ser a melhor performance. Agora, para eu chegar a isso, eu tenho um outro caminho que eu também posso escolher. Então, me parece que as facilidades e as dificuldades para a intervenção do programa de educação física, ela não perpassa só na nossa vontade. Ela perpassa, sim, numa articulação de vários elementos que vão ser a construção do nosso currículo. E ainda um elemento, que é o que eu também gosto bastante, será que a avaliação, ela é uma dificuldade ou é uma facilidade para o nosso programa de intervenção? Como é que eu avalio a aprendizagem? Porque eu tenho duas formas de avaliação. Não de avaliar, eu tenho várias. Mas eu tenho duas formas, ou de eixos, que eu preciso avaliar. Uma é a aprendizagem dos estudantes. E também, no embate com os meus colegas, eu perguntei para eles, o que é que o seu aluno está aprendendo na educação física? E como é que você pode realmente me falar que ele aprendeu? Porque a aprendizagem é quando ele incorpora aquele comportamento. E que ele pode repetir aquele comportamento com maior ou pior performance. Que é a forma que ele tem melhor para executar aquela ação. Mas ele tem que ter aprendido.
E que aprendizagem é essa? Eu fico perguntando para mim, e eu não estou jogando a bola para vocês, porque eu estou perguntando para mim. Será que realmente as crianças e adolescentes estão aprendendo? Quando chega lá no ensino médio, e o meu objetivo, que era o esporte, ele não sabe jogar? O meu objetivo, as manifestações da cultura corporal. Ok, esses são os conteúdos da educação física. Perfeitamente. O que é que ele aprendeu da ginástica? O que ele aprendeu do jogo? O que ele aprendeu da dança? O que ele aprendeu das lutas? E o que ele aprendeu do esporte? É só isso que eu quero perguntar. E eu pergunto para mim. Como é que eu estou avaliando a aprendizagem da minha criança? Porque essa avaliação, ela também tem que ser de acordo com as minhas metas, com os meus objetivos. E aí eu tenho uma outra avaliação, que é a avaliação do meu programa de intervenção. O professor Catuno colocou ação, reflexão e ação. Transformei ação, reflexão, ação. E por aí vai. É uma abordagem totalmente dialógica e reflexiva, que não fica só na reflexão, porque a gente não sai do lugar. Eu tenho que fazer, eu tenho que agir. Então, essa minha avaliação é a avaliação do meu programa, do meu currículo. Ele deu conta? Ele está dando conta do que eu me propus? Ô, diretora, vem cá. A senhora aprovou o meu currículo na escola. E qual é a possibilidade que a senhora está junto comigo e nós vamos trabalhar para conseguir efetivar esse currículo da escola? Semana passada eu estava no CREF, numa reunião da Comissão Temporária de Educação Física Escolar, e a gente estava falando sobre os materiais e os equipamentos. É muito fácil eu trazer aqui para vocês como a gente construiu uma proposta junto, que infelizmente por questões aí a gente não conseguiu terminar. Se eu não tenho os elementos, os materiais, os equipamentos disponíveis na escola, se eu não tenho espaço nenhum, aí a gente fica de pé e mão atada. Bom, é para fazer isso? Sim, é para fazer isso. Mas em que condição que eu posso fazer isso? Porque o professor também, ele não pode ficar desacreditado, não pode ficar aborrecido com as impossibilidades que ele tem. Afinal de contas, a gente planeja para caramba. Nós trabalhamos muito. E a gente quer ver também a efetivação e a aprendizagem e o nosso planejamento dando conta. Então, esses são alguns elementos, e aqui a gente tem vários, que a gente precisa discutir e não só refletir sobre eles, mas precisa começar a traçar, escrever e colocar na prática. Fazer realmente o encaminhamento disso e fazer o acompanhamento disso. Se eu não puder acompanhar, eu não sei se esse programa ou esse currículo ele realmente vai ser efetivado. Nos nossos relatórios, porque infelizmente nós, professores de educação física, a gente tem dificuldade de tempo e também de falta de experiência, de registrar aquilo tudo de bom que a gente faz e tudo que também não deu certo, né? Porque quando a gente vai ler as pesquisas, e os pesquisadores estão empenhados em produzir muitos artigos científicos, vocês, por um acaso, já viram em algum artigo científico as coisas que deram errado? Não. A gente só vê o que dá certo. Mas será que tudo é perfeito? Lógico que não. Agora, onde que está para eu não cometer o mesmo equívoco, para não cair na mesma experiência passiva ou negativa? E nós, que estamos realmente no campo de atuação e de intervenção da educação básica, nós precisamos, inclusive, subsidiar a esses pesquisadores, que estão só, muitas vezes, não todos, muitas vezes, como espectadores do nosso processo. Então, nós precisamos realmente ter o registro. Quanto tempo? Porque ele já está ali abanando o papelzinho. Está ótimo. Bom, e aí eu vou trazer mais alguns questionamentos. E eu espero que esses questionamentos a gente possa realmente ir para a ação. O que queremos que as crianças e jovens aprendam na educação física escolar? Agora eu vou perguntar e nós precisamos responder. O seu programa
Está claro o que é que você quer que as crianças aprendam? Não, para mim está claro. Eu escrevi e eu sei o que eu quero que as crianças aprendam. E eu estou levando em consideração que o que eu quero, eu devo e posso, ok? A outra pergunta: é possível e necessário levantar, diagnosticar, verificar, identificar a infraestrutura, equipamentos e materiais no contexto escolar? Eu tenho feito isso. Ah, Maria Helena, eu já dou aula nessa escola há 20 anos. Você vem me perguntar se eu sei quais são os equipamentos e materiais? Poxa, mas peraí, não compraram nada. Outro dia eu fui nessa loja bem grande que tem aqui na... Oh, Declata, pelo amor de Deus. Mas eu fiquei lá mais de 2 horas. E quando eu cheguei na sessão de bola, eu só lembrava da educação física escolar. Porque é bola de espuma. Eu não estou olhando para as bolas de esporte, não, que eu não sou contra o esporte, mas eu estou olhando lá para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que eu quero que as crianças aprendam nas aulas de educação física. E tem lá as bolas de vários tamanhos de espuma, umas bolinhas de esborra. Eu comprei para eu brincar na praia quando chegar o verão. Porque elas não furam, são resistentes e não são caras. Então, eu acho que está no momento da gente fazer esse levantamento da infraestrutura, dos equipamentos e materiais, e, de repente, ampliar os nossos olhares para isso. Por que é que a secretaria me manda só bola de basquete, vôlei, handebol e futebol? Não que eu não tenha que ter essas bolas, eu preciso também delas se o meu objetivo são os esportes. Agora, para eu chegar a utilizar essas bolas, eu preciso de outro equipamento e material que, inclusive, é mais barato. Eu estou articulado com os projetos integradores para, de repente, construir com o professor de artes e com os demais professores alguns materiais para aula de educação física que eu poderia utilizar. Porque o professor de educação física não tem que só construir material, né, gente? Foi uma pergunta que eu fiz também. O que o seu aluno aprendeu? Aprendeu a construir material. Muito bem, ele aprendeu a brincar com material? Não, ele aprendeu a fazer a pipa. E qual é o papel que você ensinou a fazer a pipa? Uma folha de papel ofício. A folha de papel ofício voa? Se a folha de papel ofício não voa, a funcionalidade da pipa está morta. E ele aprendeu a fazer uma pipa que não voa. E aí, o que aconteceu? As expectativas dele foram lá para baixo. Ah, ele aprendeu a fazer uma bola. Ok. E ele aprendeu a jogar com essa bola? Algumas coisas. Porque a bola de jornal e de fita, ela é ótima, mas eu não posso ter só ela. Porque ela me limita a algumas habilidades. Então, nós precisamos começar a fazer alguns levantamentos do que eu tenho e o que eu quero, preciso e devo para atender a aprendizagem dos alunos, que foi construída e escrita no programa, no currículo da educação física. O segundo elemento: é possível verificar e identificar as características das pessoas? A gente estava lá conversando, né? Tá, muito bem, eu conheço as crianças. Mas e naquelas pessoas que oportunizam, que possibilitam uma vida mais ativa? E foi muito interessante, porque numa dessas minhas apresentações, que eu não me lembro mais qual é a cidade, um profissional da educação física, professora, a senhora não fala sobre nutrição. Eu falei, não, eu não falo sobre nutrição. Mas a nutrição está como responsabilidade. Porque se eu tiver que traçar e escrever tudo, eu não vou dar conta. E isso é um projeto que deve ser integrado com a sala de aula. É possível e viável traçarmos as metas para a educação física? Possível é, viável é e difícil também é, pra caramba. Mas tem muita gente que já está com isso bem adiantado. Só que as metas que eles têm não vêm ao encontro dos objetivos que nós temos. Então, as metas
que esses outros pesquisadores, esses professores escreveram, elas não são adequadas à nossa realidade. Mas se eu aprender e me inspirar naquilo que ele escreveu e saber transpor para os meus objetivos, eu mato a charada. Então, as minhas metas é possível e é viável. Agora, nós temos que ver qual é o caminho que nós vamos levar para que isso seja feito. Existe uma metodologia mais adequada? E como é que nós vamos avaliar a aprendizagem da criança na educação física escolar? Como é que eu avalio? Eu posso fazer teste, mas se eu for fazer teste, eu vou passar o semestre inteiro fazendo teste. Aí eu vou voltar lá para os meus grandes estudantes e que me inspiraram tanto. Eu vou fazer observação. Quais são os critérios que você vai observar? Eu não sei, professora, se você não tem os critérios, você não vai observar, você vai olhar. E aí nós não vamos saber o que eles aprenderam. E se a nossa educação física, realmente, ela tem que ser efetiva. Porque eu preciso mostrar para o meu gestor que o que eu faço é tão importante quanto o professor de português, o professor de matemática, o professor de ciências. Porque na minha aula, todo mundo enxerga. Eu sou visível na escola. Porque o local que eu estou é um pátio. Todo mundo enxerga o que eu estou fazendo. As coisas que são boas, entre aspas, e as coisas que não são muito lá positivas. Mas todo mundo me enxerga. Eu estou totalmente visível e desnudado na minha intervenção. Diferente dos professores da sala de aula que estão com as cortinas fechadas e a porta fechada. E ainda dizem, não faça barulho porque você está atrapalhando as minhas crianças a fazerem as tarefas que eu estou propondo. E nós temos que mostrar muitas vezes, e devemos e podemos mostrar para esses professores, que a nossa disciplina é tão importante quanto a deles, inclusive que vai auxiliá-los no desempenho da sala de aula. Então, o professor de educação física, ele precisa dar mais um passo. Além da visibilidade que ele está, ele precisa integrar com os professores da sala de aula e propor os projetos e participar dos projetos integradores, dos temas. Eu tive uma experiência linda na educação infantil o ano passado, quando, uma vez por mês, quer dizer, durante o mês, a educação infantil, a escola, ela escolhia qual era o tema que ia ser trabalhado. E nós, da educação física, nas quartas-feiras, que era o dia do projeto integrador, a gente trabalhava aquele tema. E foi muito bacana, porque foi um ambiente também de discussão com outro colega meu, de educação física, que a gente estava trabalhando o circo. E a gente já tinha tido alguns embates, talvez até ideológicos, sobre a questão do papel da educação física e o circo. E eu perguntei para ela, o que é que as tuas crianças aprendem no circo? Quais são as habilidades que eles estão aprendendo? Quais são as estratégias que ele está aprendendo? Como é que eles estão se relacionando e que responsabilidade que eles têm quando eles fazem uma atividade do circo? Não, eu faço assim, não, me mostra o que é que eles estão aprendendo. Porque eu também sou chata. Eles estão aprendendo lá a se equilibrar na corda bamba? Eles estão aprendendo a equilibrar, fazer os malabares? Eles estão aprendendo da cambalhota como os palhaços? Eles estão lá auxiliando os colegas e fazendo a interação com as outras crianças? Que responsabilidade que eles têm quando eles têm que segurar a corda para o coleguinha não cair? Quando eles têm que parar o trapézio para o coleguinha ou outro não cair? Como é que eles fazem para que os colegas não se machuquem quando saltam de um ambiente mais alto e mais perigoso? Então, eu estou dizendo que nas atividades no projeto integrador, no exemplo que a gente fez do circo, as crianças estavam aprendendo conteúdos da educação física, além dos conteúdos educacionais, porque responsabilidade não é só nossa. Situações a resolver não é só nossa. Agora, quem ensina a equilibrar, a fazer a cambalhota do palhaço, a
pendurar-se no trapézio e andar na corda bamba, somos nós. Esse nenhum outro professor vai ensinar no tema do circo. Ele pode desenhar o circo, ele pode pintar o circo, ele pode contar sobre o circo, passar um filme sobre o circo, mas quem é que vai ensinar as habilidades que tem o circo? Somos nós. Esse é o nosso papel. Então, eu gostaria de voltar. Como é que nós vamos avaliar a aprendizagem das crianças? Por um lado, isso é muito difícil. Por outro, é muito simples. É simples se eu tiver muito bem articulado as minhas metas e aos meus objetivos. Então, o que eu gostaria de deixar nesse momento é que a gente não só estivesse na reflexão, mas que a gente pudesse realmente olhar para a nossa prática, ver qual é a relação que eu estou realizando na minha proposta de educação física curricular, porque no estado de Santa Catarina, em Florianópolis, na Grande Florianópolis, eu sei que existe uma proposta curricular. E essa proposta curricular, ela precisa ser efetivada até para ser criticada e falar, isso dá certo, isso não dá certo. Aqui nós temos que modificar e aqui nós temos que melhorar ou permanecer. E voltar para a nossa sala de aula, para o nosso pátio, para o nosso ginásio, para a nossa quadra, e olhar para nós mesmos, e olhar para as nossas crianças e para o ambiente que está fora da escola. E voltar e perguntar para nós mesmos, é possível escrever, propor e efetivar um currículo da educação física escolar que seja eficiente, eficaz e que promova a qualidade de vida das crianças e dos jovens? Porque se eu fizer isso, eu vou estar com uma outra expectativa, eu vou estar com uma outra qualidade de vida e eu vou estar com uma outra disposição para permanecer e continuar crescendo e contribuindo para a nossa área de atuação e a nossa profissão. Muito obrigado.